Falando nisso, deixa eu já perguntar logo. Porque você falou de fotos e vídeos que você tem de tudo, não tem da Coreia, né? Da Coreia do Norte. Você tem? Você conseguiu fazer fotos lá? Como é que é? Porque tem muita informação, mito, verdade, curiosidades e tudo mais. E aí uma das coisas sobre o turismo é que você só consegue andar lá com um guia deles, autorizado pelo governo, etc, etc. Vamos já começar aí. Verdade, mito? Verdade. Como é que é? Verdade? Como é que quando você decidiu ir pra lá, como é que é? Tem uma autorização especial? Como que funciona? Vamos do começo, né? Decidi. Que ano foi? Sou maluco. Não tinha nada pra fazer. Não tenho... Tem filhos? Não. Não tenho filhos e estou disposto a morrer. O que eu faço? Exato. Vou desafiar Vou aqui. no país mais fechado politicamente. Fiquei sabendo que eles estão querendo, né? Porque começou exatamente assim, né? Eu tava acompanhando o noticiário e tava aquela briga de Trump com Kim Jong-un na época que eles eram inimigos. Depois viraram super amigos. Mas na época que eles eram inimigos, tava aquela disputa de quem tinha um míssil maior, o botão maior. Você deve lembrar dessa briga besta. E assim, eu sou fascinado principalmente pela época da Guerra Fria, quando se fala de história. E o último reduto que tem de um país de fato comunista no mundo é a Coreia do Norte. Você pega Cuba, que seria o segundo, já não é bem assim. Então já tem bastante tempo e já vem abrindo, desde que... até antes de Fidel Castro morrer, quando ele já estava meio, né, capengando e tal, já estavam abrindo comércio, e recebe muito turista. Fidel Castro usava Adidas. Então assim, já não é comunista. Então, já não é comunista. Então assim, Cuba já vinha mudando, mas a Coreia do Norte não, ela preserva boa parte da sua estrutura como era, tipo, os anos 50, 60 da União Soviética. Então, assim, eles são muito ainda fechados. É o país mais fechado do mundo. Diplomaticamente. É o país. E aí eu falei, bom, nesse cenário de briga, das duas, uma. Ou esse país eles vão entrar numa briga, vai ter guerra, que é o cenário menos provável, mas era uma possibilidade, dado aquele embate. O Trump também não batia bem da cabeça, a gente falou, não sabe o que pode dar. Ou eles vão começar a se abrir comercialmente no estilo de Cuba e eu vou perder a oportunidade de conhecer o último país comunista do mundo. Falei, então eu quero ir antes que dê merda. Racha, né? E aí eu fui conversar com a minha esposa para explicar para ela o que era, porque ela não se intera tanto dessa parte, ela só queria saber se era bonito. Ela chega em casa, tá o jantar colocado, velas, assim, ela... Um war na mesa. Ela assim, né? A roupa lavada, pendurada no varal, e ela assim, ó... Amor, passei pano na casa hoje. E ela assim, sei. O que você vai me pedir? Não, nada, amor, imagina. Bobagem. Vamos pra Coreia do Norte. Não, e o detalhe que foi assim, um ano antes, um cara chamado Otto Warmbier, alguma coisa assim, um americano, ele tinha ficado num hotel lá na Coreia do Norte e ele tinha bebido, moleque, 21 anos, tinha bebido e falou, ficou curioso porque no elevador não tinha o 5º andar. Daí ele falou, eu quero ver o que tem no 5º andar. Ele foi lá, subiu as escadas, foi no 5º andar, só que era um andar reservado para funcionários. E ele estava bêbado, ele viu uma placa legal na parede, um cartaz, alguma coisa assim, e falou, vou pegar para mim. Estava totalmente virado. Tentou tirar aquele negócio, não conseguiu, aquele negócio caiu no chão, ele largou para lá e voltou pro quarto dele, continuou a viagem e tal. Na hora que ele estava indo para embora, ele foi de avião, eu fui de trem, porque eu queria ter uma experiência diferente, né? Chegou no aeroporto, na hora de ir embora, a polícia norte-coreana falou assim, a gente viu umas filmagens de você tentando roubar símbolos nacionais. Conclusão, ele foi preso, foi condenado a 15 anos de trabalho forçado no campo de concentração. Com um ano que ele estava lá, ele voltou para casa, foram devolveram ele em coma, mais 3 dias ele morreu. Aí eu falei para minha esposa, a gente tem que ficar nesse hotel. Leonardo! E a gente ficou, falei, eu quero ver se é verdade essa história. A única frase possível é, temos que passar longe desse hotel. É a única frase possível. Você termina essa história. O cara ficou preso, 1 ano, morreu. Morreu, lindo. A frase seguinte é, não vamos nem fodendo. É a frase que vem depois disso. Exato. Já tava no país errado. Daí eu falei, eu quero esse hotel. Daí a gente fechou e fomos nesse hotel. Entrei no elevador, falei, não tem mesmo 5º andar, é verdade. Não fui lá pra conferir. Não cheguei nesse nível. Mas eu falei, daí eu conversei
conversei com os guias lá, eles me contaram a história. Lógico que a história para eles é totalmente manipulada, porque toda a informação para eles sempre chega mais manipulada. Mas eles confirmaram para mim, eles conheciam, sabiam da época, estavam lá na época, era a mesma agência, né? Foi quando, desculpa? Ele foi em 2017 e eu fui em 2018. Nossa, faz pouquíssimo tempo esse caso. E eu fui em 2018, foi um ano depois, era a notícia relativamente Como é que entra na Coreia do Norte? Porque tem gente que pensa que é pela Coreia do Sul. Não. Você entra pela China. Então, o único país que tem acordo para você poder fazer turismo lá é a China. E aí o que acontece? A KITC, que é a agência estatal norte-coreana de turismo, eles fazem acordo com algumas agências chinesas, que essas agências podem vender o pacote para lá. E aí, eles oferecem isso para o mundo todo. Então, eu entrei em contato com uma agência chinesa, falei, queria ir, eles começaram a me orientar tudo o que precisava fazer, as regras que tinha, tive que assinar alguns documentos com todas as regras lá, que eu ia cumprir as regras do que podia e que não podia fazer, das coisas mais interessantes, digamos assim. Dá uns exemplos. Por exemplo, você não pode levar nenhum símbolo religioso, isso eu soube. Bíblia, tal, não pode levar nada. Isso é bem sério. Você não pode levar nenhum livro, revista, nada que faça qualquer menção à Coreia do Norte, seja positiva ou negativa, não pode. Tem determinados tipos de lente que você não pode levar. O seu celular tem que ficar com o GPS desligado o tempo todo. Você não vai conseguir usar, óbvio, porque lá não tem sinal. Por que com o GPS desligado? Porque você não pode ter marcação de GPS nas fotos que você tira. Você não pode, por exemplo... isso tem gente que fala que eu estou inventando, mas eu já até mostrei print do documento que eu assinei. Se você pegar um jornal, por exemplo, que tem a foto lá do Kim Il-sung, do Kim Jong-il, do Kim Jong-un, você não pode dobrar o jornal em cima da foto dele, você não pode colocar uma garrafa em cima da foto. Tudo isso está nas regras. Você nunca pode andar sozinho, então todo lugar tem que estar com os guias. Os guias ficam no mesmo hotel. Então, você tem que pagar o hotel do guia, ou não? Não, você fecha um pacote com tudo. Com alimentação, os passeios, hotel, tudo. Chega lá, eu posso ir com a carteira vazia, não vou gastar com nada. Se eu quiser levar dinheiro, eu vou levar euro ou dólar, mas preferencialmente euro, para eu comprar souvenir. Entendeu? Se eu quiser souvenir. Agora, assim, comida, os passeios, eu já pago tudo antes. Eu já chego lá com tudo pago, inclusive o visto, tudo. E essa agência chinesa que cuida de tudo. Tudo que você vai fazer, eles têm que estar sabendo. Então, eles não te dão a possibilidade de você levar dinheiro pra comer numa outra coisa? Não, se eu quiser... por exemplo, se eu chegar lá e falar, eu quero ir numa pizzaria, eles vão falar, tá bom, a gente vai levar na pizzaria, eu não vou pagar nada. Já tá no pacote. Ah, é? Então, assim, tudo tá pago antes, porque eu paguei pro Estado. Eu não paguei pra pizzaria, eu paguei pro Estado, então tá tudo pago. Então, eu vou lá e uso o que eu quiser, mas você faz um planejamento da viagem antes. Então, você escolhe os pontos que você vai ver. Isso funciona com vale? Eu quero tentar entender assim, porque a pizzaria tem um dono. Ou não tem o dono? Não tem um dono, é do Estado. Todo o comércio é do Estado? Tudo do Estado. Todos? Tudo do Estado. E eles que designam quem que vai trabalhar nesses comércios? Eles que vão definir, mas assim, hoje já existe um acordo que existe entre o Estado e um grupo que chama Donju, que se traduzir é algo como mestres do dinheiro, que são os capitalistas norte-coreanos. São aquelas pessoas que fazem dinheiro com a Coreia do Norte. E eles, de uma certa maneira, ajudam a alavancar os negócios da Coreia do Norte. Então, por exemplo, eles têm fábricas, ou dentro ou fora, mas normalmente fora da Coreia do Norte, que eles levam norte-coreanos para trabalhar nessas fábricas, pagam um salário pífio, mas que é muito melhor do que o salário que eles ganham no Estado, e com isso eles enriquecem muito. Então são milionários, são norte-coreanos de fato milionários. Caramba. Então, isso é o quê? 1%? Não chega a 1%. Nem chega a isso. Um grupinho. É um nada. Esses milionários. Você tem uma elite do país, que essa elite corresponde a mais ou menos uns 25%, mas não é uma elite necessariamente endinheirada. A gente está falando que a Coreia do Norte ela é dividida... Uma elite social, você diria? Uma elite social. De poder. Porque a Coreia do Norte ela é dividida em castas políticas. Então você, como na Índia, você tem as castas, né, os Dalits, aquelas coisas do que é baseado na religião. Na Coreia do Norte é uma casta baseada em política. Então, só para explicar, até 1948 a Coreia era uma só.
Era a Península Coreana. Quando teve logo depois do fim da Segunda Guerra, ainda ficou um tempinho, mas logo em seguida começou a Guerra Fria, porque tem toda uma... Estados Unidos vindo por baixo, a Rússia vindo por cima, dividiu a Coreia em dois. Tá. Norte e Sul. Então, eu tô encurtando muito a história, tá? Resumindo total. Resumindo muito. E aí, assim, quem era do Sul, as pessoas que moravam no Sul, naturalmente, não podiam ir mais para o Norte, e do Norte não podiam ir para o Sul. O Sul ficou capitalista, o Norte ficou comunista. E nessa época, aquelas pessoas que lutaram para proteger, digamos assim, lutaram do lado dos comunistas, se tornaram a elite do país. Todo mundo que antes era um comerciante, um fazendeiro, um pastor, alguma coisa assim, ou seja, que qualquer coisa que é dono de terras, tal, ele foi totalmente desapropriado, tudo que era dele passou para essa elite política. E eles foram enviados para uma montanha inóspita para viver no campo de concentração que existe até hoje. Então, assim, todo mundo que tinha algum tipo de influência, negócio e tal, virou a pior classe social da Coreia do Norte. O que aqui seria ao contrário, né? Quem tem um negócio bem sucedido está no topo da hierarquia. E eles são considerados hostis. Então, o nome da categoria, então, se fosse dividir essas castas da Coreia do Norte em 3 grupos, seriam a classe principal, a classe dominante, que seria a elite. Aí você tem os vacilantes, que são os neutros, e os hostis. Os hostis são esses que eles têm uma linhagem, um avô, um tio, alguma coisa. Nessa época, a gente está falando de 1948 e tal. Em termos históricos, ontem, né? Que chama. Mas é que os asiáticos, de modo geral, e na Coreia do Norte isso é muito forte, eles levam a hereditariedade muito a sério. Então, eles acreditam que algum traço de personalidade seu, seja positivo ou negativo, ele passa de geração para geração até 3 gerações. Então, eles acreditam o seguinte: se você teve um vô que ele era fazendeiro, um capitalista, você tem uma inclinação capitalista. Então, você vai nascer já no campo de concentração, você tem que ficar fora da sociedade, porque você é um risco para o Estado socialista. Gente, parece uma utopia isso que ele está falando. Parece um mundo paralelo. O quê? Então, assim, hoje 30% da população, mais ou menos, é essa categoria de hostis. Não é pouca coisa. É extrema pobreza. São aqueles que vivem em trabalho forçado, extrema pobreza, aqueles que têm a pior vida possível. Então, esses vivem nas montanhas inóspitas, lugares muito... Então, tem... E contato zero com você. Zero, você nem viu, não. nem... Tá. Não, assim, é completamente fora, você não vê. Aí você vai ter um outro grupo, que são esses vacilantes, que corresponde a mais ou menos 45%, que são aqueles que, no seu histórico, nem tinha alguém que era capitalista ou o dono de terras, comerciante, e nem teve um general, um soldado, alguém que lutou na Guerra da Coreia, lutou na Guerra do Japão, ou que era comunista. Não tem nenhum desses dois. Ele só estava ali, só sou um cidadão e mais nada. Comendo pastel na feira, e, tipo, deu uma guerra, eu tava com leite, aqui. não faz nem aqui? São esses daí. Por que chama vacilantes? Porque o Estado permite, digamos assim, que ele vive em sociedade, mas acompanha e monitora tudo que ele faz. Porque ele pode dar um vacilo. Porque ele pode dar um vacilo. Ou seja, ele pode ter alguma inclinação capitalista ou, se não tão devota ao socialismo, que isso vai acender uma luzinha vermelha e a vida dele vai começar a ficar um pouquinho mais difícil. Então, isso vai começar a impactar no que ele pode comer, onde ele vai morar, se ele pode estudar ou não, que acesso seus filhos vão ter, vai começar a impactar. E aqueles que têm no seu histórico alguém que lutou ao lado de Kim Il-sung, por exemplo, na Guerra da Coreia, na Guerra do Japão, ou que era um comunista, tal, esses são a elite do país. Então, eles que vão poder, por exemplo, morar em Pyongyang, que é a cidade vitrine, é a capital. Capital, lá que então, você foi. Então, lá, na verdade, eu fui em 3 cidades lá. Mas é óbvio que só vão me levar para os lugares que eles querem. Óbvio. Me não mostrar. Vão te levar para o topo da montanha. Então, Pyongyang, por exemplo, 95% da população de Pyongyang é da elite. Então, assim, por quê? Porque é um privilégio morar lá. É onde você tem a melhor educação, a melhor saúde, o melhor acesso, melhor tudo. Parques, hotéis, tudo. Lá tem parque aquático, cinemas, tem restaurantes diversos. Então, assim, é o lugar dos privilegiados. 5 estrelas ali. Aí, se um norte-coreano, por exemplo... É engraçado você pensar que o privilégio do país comunista é todos os privilégios que o capitalismo pode oferecer para eles, né?
Com a diferença, né, que é o que eu costumo dizer, que assim, você num país, aqui no Brasil, por exemplo, né, isso foi uma lição que eu trouxe para mim. Aqui você pode nascer numa favela, ter uma vida terrível, péssimo acesso à educação, uma família desestruturada. Você vai poder ascender socialmente? Vai ser muito difícil. É lógico que vai ser muito difícil, assim, porque você está nascendo numa disparidade enorme, Sim. né, com pouquíssimas oportunidades. Então vai ser muito difícil. Mas alguém te proíbe? Não. Não. É difícil, muito difícil, mas ninguém te proíbe. Ninguém vai falar, você nunca, jamais vai poder estudar em tal faculdade, ou vai poder escolher o seu emprego, ou vai poder comer carne, porque você teve um avô comunista. É diferente. Né? Então, assim, e isso foi uma das coisas que eu trouxe para mim, porque quando você sai de um país que ele tem tantas regras e que você vê uma população refém de um regime, você começa a dar valor àquilo que você tem. Você fala, o Brasil é uma bagunça, isso aqui é um pandemônio. Tem um monte de coisa errada acontecendo no governo, na Câmara, no STF, um monte de coisa errada. Mas calma, poderia ser muito pior.